Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar o Evangelho que a nossa igreja nos propõe para este 28º domingo do tempo comum do ano C. O Evangelho deste domingo se encontra lá em Lucas capítulo 17, versículo de 11 a 19, que diz assim: Aconteceu que, caminhando para Jerusalém, Jesus passava entre a Samaria e a Galiléia. Quando estava para entrar num povoado, 10 leprosos vieram ao seu encontro. Pararam à distância e gritaram: Jesus, mestre, tem compaixão de nós. Ao vê-los, Jesus disse: Ide apresentar-vos aos sacerdotes. Enquanto caminhavam, aconteceu que ficaram curados. Um deles, ao perceber que estava curado, voltou glorificando a Deus em alta voz. Atirou-se aos pés de Jesus com o rosto por terra e lhe agradeceu. E este era um samaritano. Então Jesus lhe perguntou: Não foram 10 os curados? E os outros 9, onde estão? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser esse estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai, tua fé te salvou. Amados irmãos e irmãs, esse texto ele tem uma ligação muito profunda com a nossa primeira leitura, como acho que você já deu para perceber. Vamos então agora trazer alguns tópicos, além daquilo que a primeira leitura já nos falou, por isso que é tão importante que você assista, para compreendermos melhor o Evangelho. Mas antes, só um comentário rápido. Em breve vamos lançar um curso do Evangelho de Mateus versículo por versículo. Fiquem atentos que em breve eu trago todas as informações. E última informação também, você que se tornar membro do canal até a próxima semana, você vai concorrer a um livro sobre o Antigo Testamento. Um livro muito interessante. Então, torne-se membro e você vai poder concorrer, tá bom? Mas vamos lá. Amados irmãos e irmãs, a primeira coisa que é importante você entender é o contexto da lepra naquele tempo. A lepra era nada mais nada menos do que manchas brancas, né, que geravam inchaços e meio que espécie de tumores na pele. Elas eram vistas como um castigo de Deus. A gente vê isso lá em Deuteronômio, capítulo 28, versículo 27. Era um rebaixamento também religioso por causa disso, social porque eles tinham que viver à margem da sociedade e econômico porque eles tinham que se isolar e se isolando não podiam trabalhar, por exemplo. Então eles ficavam mendigando às vezes nos lugares. Lá em Levítico, por exemplo, no capítulo 13, menciona que qualquer um leproso tem que ficar fora da cidade para não poder contaminar as outras pessoas. Para você ter noção como é que a lepra era tão ruim naquele tempo, ela era muitas e muitas vezes chamada de primogênita da morte. Ou seja, quem tinha lepra já era meio que fadado a morrer. E aí o que acontece? Segundo a lei, qualquer pessoa que tivesse lepra tinha que gritar de longe, né, algo como imundo, imundo, né, e carregar inclusive um sino para as pessoas poderem saber: fulano é leproso, então eu não vou me aproximar de fulano, né, não vou chegar perto dele, porque ele pode me contaminar e por aí vai. Então a lepra era uma situação muito delicada dentro do contexto daquele tempo. Deu para perceber, não é? Só que acontece. É interessante você perceber que os 10 leprosos eram solidários uns para com os outros, né? Porque eles estavam todos doentes, então eles são solidários uns com os outros, eles se unem. É isso que mostra aqui. Jesus estava passando pela Samaria e Galiléia, que eram locais de pessoas pagãs. Os samaritanos eram odiados ferrenhamente pelos judeus. E aí eles chegam lá, os 10 vão vir ao seu encontro. Nenhum pede só por ele, mas fala sempre no plural: Jesus tem compaixão de nós. Quando mais no fundo do poço nós estamos, mais nós somos solidários uns para com os outros. É isso que essa leitura deixa muito claro. E aí, Jesus apenas vê eles. Jesus não se aproxima. Jesus vê e diz automaticamente a eles: vão se apresentar aos sacerdotes. É interessante você entender o porquê Jesus pede isso, né? Para o judaísmo, era o sacerdote quem podia de fato verificar se alguém estava puro para poder voltar ao seu convívio social e o seu convívio religioso. E aí, enquanto eles ainda caminhavam, eles ficam curados. É interessante você entender essa teologia, né, do caminho. É no caminho, é na caminhada que a cura acontece. É no procedimento do nosso serviço. O caminho é local disso, é local de servir, é local de encontro com Deus. É no caminhar que nós somos curados. E aí o que acontece? Eles ficam curados. E aí um deles, quando vê que estava curado, voltou glorificando a Deus, se atirou por terra, mas só um voltou. Os outros provavelmente, aqui não fala pra gente o que eles eram, mas pelo visto só voltou o samaritano, então os outros deveriam ser judeus. E aí talvez eles estavam imbuídos daquilo que nós chamamos de teologia da retribuição. Eles talvez colocaram na cabeça que eles foram curados porque eles são judeus. Porque Deus retribuiu a religiosidade deles. Porque Deus retribuiu porque eles fazem tudo bem direitinho, etc, etc, etc. Sendo que, na verdade,
A graça veio de Jesus Cristo. Não é? A graça sempre vem de Deus, não vem da gente, não é pelas nossas práticas. Não, é porque Deus é bondoso, é porque Deus é misericordioso. E aí, partindo desse pressuposto, a gente percebe que só um teve gratidão e os outros não tiveram nada disso. Só um amou, os outros não. Isso fica inclusive a reflexão para nós. Quem somos nós dentro desse texto? Nós somos os 9 que não voltaram ou nós somos apenas aquele único que voltou? Muitas e muitas vezes nós também corremos o risco, amados irmãos e irmãs, de não reconhecermos a graça de Deus. Nós corremos o risco de sermos ingratos e de começarmos a achar que tudo é natural. Eu tenho muito dinheiro porque eu sou bom. Eu tenho muito isso porque eu sou bom. E a gente começa a tirar Deus vai ficando no escanteio. Deus vai ficando à sombra das nossas realizações pessoais. E isso não é nada condizente com o cristianismo. Ademais, vamos pensar sobre as lepras de hoje também. Os leprosos ficavam à margem da sociedade, ficavam excluídos. Quantas lepras existem hoje que nós também não acolhemos as pessoas? A igreja, que como tão bem o Papa Francisco diz, que é chamada a ser um hospital de campanha, nós acabamos tendo uma igreja completamente elitista, completamente de pessoas puras, e nós excluímos aqueles que para nós não são puros. Digo para nós porque na verdade todos nós somos pecadores, mas a gente acaba excluindo, a gente acaba deixando o outro à margem. Isso é completamente o oposto do que a igreja nos pede, do que o Cristo nos pede. Assim como Jesus, que ao ver, ele de fato orientou, ele curou aquela pessoa, né? Ele orientou de modo correto, ele viu a dor do outro, ele se pôs no lugar do outro, ele teve empatia, que nós também façamos isso. Diante das lepras existenciais que existem hoje, diante do pecado que assola a humanidade, nós também nos coloquemos no lugar do outro. Acolhamos acima de tudo. E para finalizar, não sejamos um dos 9, mas sejamos esse único que volta e glorifica a Deus. Que Deus te abençoe, amado irmão, amada irmã. Eu te aguardo nos próximos vídeos aqui do canal. Até mais.